Olá, seja muito bem-vindo ao portuguesemfoco.com. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas extremamente práticas e simples de interpretação de textos para a Fundação Carlos Chagas. E eu tenho certeza absoluta que se você colocar em prática cada uma dessas dicas, os seus resultados vão melhorar. Você vai começar a acertar mais questões de interpretação de textos da Fundação Carlos Chagas. E para a gente começar essa aula de hoje, eu quero te fazer 2 perguntas. Bom, a primeira é a seguinte: você fica inseguro na hora de interpretar os textos que a FCC cobra nas provas? E aí, você fica inseguro ou não? A segunda pergunta é a seguinte: será que você sabe realmente o que fazer? Quais passos você deve seguir para interpretar corretamente um texto cobrado pela Fundação Carlos Chagas? Será que você tem um passo a passo na hora de fazer a interpretação de um texto lá na hora da sua prova? Se você está deixando de estudar interpretação de textos, e aí quando você vai lá conferir o gabarito, você descobre que não foi muito bem nas questões de interpretação, então eu sugiro fortemente que você preste bastante atenção a essa aula, porque hoje eu vou te dar 3 dicas totalmente práticas para você interpretar melhor qualquer tipo de texto explorado pela Fundação Carlos Chagas. Então a primeira dica é a seguinte: saiba primeiro o que você deve procurar no texto. É exatamente isso. Eu vou até repetir porque isso é extremamente importante. Então a primeira dica: saiba primeiro o que você deve procurar no texto. Tudo vai começar com algo que eu chamo de comando das questões. Tudo começa com o comando das questões, não com o texto em si, não propriamente com a leitura do texto. Se você acha que a primeira coisa que você tem que fazer é ler o texto, você já está começando de forma errada. A primeira coisa a ser feita é saber o que você deve procurar no texto. Lembre-se, você não está fazendo, na hora da sua prova, uma leitura sem compromisso, como você faz quando você lê, por exemplo, uma matéria no jornal. Na prova, você deve fazer uma leitura direcionada, uma leitura focada, porque afinal de contas, aquela prova pode simplesmente mudar a sua vida, pode mudar o seu futuro. Então preste bastante atenção. Você, na hora da prova, não deve fazer uma leitura sem compromisso, e sim uma leitura focada, uma leitura direcionada e restrita para somente o que a banca quer. Então é o seguinte: não fantasie demais na interpretação de textos. Não fica viajando demais na hora de você interpretar um texto da FCC. Foque somente no necessário. E é por isso que primeiro você deve saber o que a banca quer, qual o comando da questão. Será que naquela questão a FCC quer que você identifique a intenção do autor no texto em um determinado parágrafo? Será que ela quer saber a opinião do autor sobre uma passagem do texto, por exemplo? Será que ela quer saber o ponto de vista do narrador, caso o texto seja narrativo? Enfim, o que a banca quer de você? Isso você consegue fazendo uma leitura direcionada. Então, para resumir, primeiro você deve saber o que a banca quer para você fazer a leitura do texto de maneira direcionada. E com isso você não perde tempo lendo e relendo o texto e tem mais chances de acertar as questões de interpretação de textos cobradas pela Fundação Carlos Chagas. Próxima dica, segunda dica, que é a seguinte: saiba diferenciar o comando das questões. Isso é muito importante. Essa dica aqui pode fazer a diferença na hora da sua
prova. Por quê? Existe uma grande diferença entre interpretação de textos e compreensão textual. Você sabe exatamente qual é essa diferença? Ou você acha que as questões de interpretação de textos cobradas pela FCC são todas iguais? Se porventura você acha que todas as questões de interpretação são iguais, eu tenho uma péssima notícia para você. Não, elas não são iguais. Eu vou mostrar para você, é lógico, a diferença passo a passo entre compreensão textual e interpretação de textos. Vamos começar com compreensão textual. O que é a compreensão textual? Em primeiro lugar, a resposta à informação está no texto, está nos limites textuais. Você vai ver, você vai encontrar a resposta para as questões que cobram compreensão textual ali no texto, seja em uma frase, seja em um parágrafo. O que importa é que a informação, a resposta está no texto. E quais são os comandos mais frequentes que a FCC explora nas provas? Bom, primeiro comando, segundo o texto. Então, quando você encontrar um comando que diz segundo o texto, pode-se afirmar que esse é um comando propriamente de compreensão textual. Onde você vai buscar as informações? Lá no texto. Você não vai precisar ficar deduzindo nada, concluindo nada. Por quê? A informação está ali, nua e crua no texto. Um outro tipo de comando. O autor afirma que também é um comando típico de compreensão textual. Outro, de acordo com o texto. Então você vai lá no texto, a informação, a resposta vai estar em uma frase, em um período, em um parágrafo, não importa, mas a informação, a resposta, o que você está buscando estará nos limites textuais, na superfície textual. E por fim, um outro tipo de comando, existem outros, eu coloquei aqui os principais explorados pela Fundação Carlos Chagas. O último comando, o texto informa que. Então você percebeu que são comandos extremamente direcionados para o texto. É totalmente diferente de comandos de interpretação de textos. Porque na interpretação de textos, a informação está fora do texto. Então, na compreensão textual, a informação está dentro do texto, como nós vimos anteriormente, e em relação à interpretação de textos, a informação, a resposta está fora do texto, mas é lógico que existe uma conexão com ele. Então, basicamente, acontece assim, você lê o texto e conclui algo sobre o que você leu. É o seu entendimento sobre o texto. E quais são os comandos mais recorrentes na Fundação Carlos Chagas? O primeiro e campeão é infere-se do texto. Então aqui nesse comando você vai ler o texto e vai concluir uma informação ou uma ideia a partir do que você leu. A resposta não está necessariamente dentro do texto, ela está fora do texto, mas ao mesmo tempo existe uma conexão com as informações que estão presentes no texto, ok? Então, infere-se do texto é um tipo de comando. Um outro tipo, a partir das informações do texto, pode-se concluir, pode-se deduzir que você pode concluir algo a partir daquilo que você leu no texto. Então tome bastante cuidado com essa diferença entre comandos de questão de interpretação de textos e compreensão textual. A Fundação Carlos Chagas explora isso bastante, tanto em provas de nível médio quanto em provas de nível superior. Então é muito importante que você consiga fazer essa diferenciação na hora da sua prova, porque fazendo essa diferenciação você consegue mais agilidade na hora de resolver as questões
da FCC, ok? E isso nos leva à terceira dica importante de interpretação de textos. É a seguinte: conheça os principais erros de interpretação explorados pela FCC. Em qualquer prova da Fundação Carlos Chagas, não tem jeito. Ela vai explorar nas alternativas algumas falhas de interpretação. E se você souber quais são essas falhas, quais são esses deslizes que geralmente a FCC explora nas provas, com certeza você pode estar em uma situação de vantagem em relação aos outros candidatos que não fazem a menor ideia desses 3 erros que eu vou te mostrar aqui. O primeiro erro ou a primeira falha que a FCC explora nas questões de interpretação de textos se chama extrapolação. É exatamente isso. A FCC sempre vai colocar uma alternativa que vai bem além das informações que o texto afirma. Sabe aquela alternativa que você lê e diz: caramba, essa aqui tá totalmente fora, essa aqui é um absurdo total, essa aqui não tem nada a ver com o que está no texto? Então, isso é extrapolação. Ela é muito fácil de perceber justamente porque ela extrapola os limites, as informações que estão presentes no texto. E o que acontece? Para que a questão não fique muito fácil, geralmente a FCC coloca apenas uma alternativa com essa falha de interpretação. Se a FCC quiser facilitar um pouco a questão, ela vai colocar 2, talvez até 3 alternativas que exploram a extrapolação textual. Mas isso é muito difícil de acontecer. Geralmente, a Fundação Carlos Chagas coloca apenas uma alternativa que explora a extrapolação. O segundo erro se chama contradição. Aqui, a Fundação Carlos Chagas vai colocar uma informação contraditória em relação às informações presentes no texto. E nesse tipo de falha você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes não é tão fácil de você conseguir perceber. Existem formas, é claro, de você analisar cada um desses erros nas alternativas, mas o objetivo do vídeo não é explorar, esmiuçar todas essas falhas de interpretação, e sim é mostrar para você que existem pelo menos 3 falhas, 3 deslizes, digamos assim, que a FCC tem explorado nas provas ao longo dos anos. Então, o primeiro, como eu falei, extrapolação. Segundo, contradição. E por último, nós temos algo chamado restrição. O que acontece? Aqui a FCC vai restringir algo que o texto afirma. Isso tudo que eu estou falando aqui são as alternativas. Então, por exemplo, na letra A, ela pode explorar a falha da extrapolação. Na letra B, por exemplo, ela pode explorar a falha da contradição. Na letra C, ela pode explorar a restrição. Na letra D, ela pode colocar uma alternativa parcialmente certa. E na letra E, ela pode colocar a alternativa perfeita, aquela que está completamente certa. Então, com isso, você percebe que se você conseguir identificar pelo menos essas 3 falhas de interpretação nas alternativas, você tem muito mais chances de acertar a questão. Então, na restrição, a FCC, é lógico, vai restringir algo que o texto afirma. E quais são as palavras mais utilizadas? Apenas, somente, só. Muitas vezes ela pode colocar uma oração restritiva. Esses são elementos que fazem parte da restrição. E aqui você precisa ler com bastante atenção para você perceber se a informação presente na alternativa apresenta uma restrição
ou não, ok? E é fundamental eu dizer o seguinte: essas 3 falhas podem ser combinadas em uma questão. Porque é essa combinação que faz uma questão ser mais fácil ou mais difícil, ok? Então tome bastante cuidado com cada um desses 3 erros que a Fundação Carlos Chagas explora nas questões de interpretação. Então, recapitulando tudo isso que a gente aprendeu aqui nessa aula. A primeira dica: você deve, em primeiro lugar, saber o que a banca quer. É extremamente importante que antes de você ler o texto, você saiba o que a banca quer. A segunda dica: você precisa saber diferenciar os comandos de interpretação de textos e compreensão textual. Existe uma grande diferença entre esses 2 comandos, como nós vimos na dica 2. E a terceira dica: você precisa conhecer os principais erros de interpretação de textos explorados nas alternativas. Como eu falei para você, contradição, extrapolação e restrição são os 3 erros cobrados atualmente pela Fundação Carlos Chagas. Se você seguir essas 3 dicas, eu tenho certeza absoluta que você vai começar a acertar mais questões de interpretação da Fundação Carlos Chagas. E não importa se a questão é de nível médio ou de nível superior. O que importa é que, se você colocar essas 3 dicas em prática, o seu resultado vai ser outro, com certeza absoluta. E a melhor forma de você começar a acertar mais questões é treinando. Não tem jeito. É resolvendo questões de provas anteriores. É aprendendo como a banca cobra os assuntos, qual é o perfil da FCC para cobrar gramática, qual o perfil da FCC para cobrar interpretação de textos. E se você quiser aprender a resolver as questões da Fundação Carlos Chagas de forma simples, prática, objetiva, sem ficar perdendo muito tempo com coisas que não são importantes, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo do curso Questões Comentadas FCC. Basta você clicar para você saber mais informações. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal para você receber as novas aulas com mais dicas de interpretação de textos para a Fundação Carlos Chagas, mais dicas de gramática, mais dicas de questões comentadas, enfim, tudo o que você precisa para gabaritar as próximas provas de português da FCC. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!